Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla Chagas Ramalho, eu sou professora do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Montes Claros e também doutorando em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista FAPEMIG também. Hoje eu venho aqui apresentar o trabalho que eu realizei para a apresentação desse congresso e ele é intitulado O Patriarcado Capitalista no Ensino Superior, Normas que Excluem. Eu parto como base teórica para esse trabalho os estudos marxistas e dentro desses estudos Marx e Engels deixam claro que o capital não é uma coisa e sim ele é composto dessas relações sociais, tanto que eu trago uma citação no trabalho que fala: o capital, portanto, não é uma potência pessoal, é uma potência social. Então, nos estudos dos autores, eles deixam muito evidente que o modo de produção capitalista ele só existe por conta das relações sociais que nela habitam ali. Então, pensando nessas relações sociais, eu voltei o meu olhar ali para as mães acadêmicas, e nesse trabalho tenho como objetivo compreender como as relações do modo de produção capitalista, especificamente, impactam as mulheres mães universitárias dentro do espaço acadêmico. E essa pesquisa visa analisar como o patriarcado capitalista se manifesta nos documentos normativos relacionados à graduação das universidades públicas e estaduais de Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, a gente tem 2 universidades públicas estaduais. Eu peguei as normas dessas universidades e analisei o que essas normas falavam e falam sobre a demanda específica das mulheres mães. Antes dessa análise, eu fiz uma pequena revisão de literatura que eu dividi em 2 tópicos. Um tópico é o modo de produção capitalista e a mulher, e o segundo tópico é o patriarcado capitalista. No primeiro tópico, do modo de produção capitalista e a mulher, eu pontuo de forma bem pontual, que no caso o modo de produção capitalista ele utiliza diferenças para causar desigualdades. Então, no caso das mulheres, a diferença, as diferenças corporais ali, biológicas e fisiológicas, elas servem para criar desigualdades entre homens e mulheres. E aí eu trago outra citação lá no meu trabalho, que Marx fala, que ao invés no lugar das diferenças geradas artificialmente entre os trabalhadores, vemos predominar as diferenças naturais de idade e de sexo. Então, dentro do modo de produção capitalista, a mulher ela acabou, por sua condição biológica e fisiológica, sendo desprestigiada, então subalternizada em relação à venda de força de trabalho dos homens masculinos. E no caso do patriarcado capitalista, eu utilizei a autora Lerner para definir o que é patriarcado, que é a institucionalização da superioridade do sexo masculino sobre o sexo feminino, e isso ocorre no modo de produção capitalista com esse ideal de subalternizar as mulheres. Então, o patriarcado ele não foi criado no modo de produção capitalista, mas ele é muito bem utilizado pelo modo de produção capitalista para a sua perpetuação. Então, com isso, os procedimentos metodológicos desse trabalho, o método principal que eu utilizo é o materialismo histórico dialético, focando muito na questão da totalidade, compreendendo que, no caso, essas normas, elas não trazem uma realidade específica de Minas Gerais, mas sim de um processo de produção, Então, entender dentro dessa totalidade que existe, é claro que tem algumas particularidades, mas é interessante a gente analisar dentro da totalidade e junto com o método, um instrumento que eu utilizei foi a análise documental. Então, eu analisei um documento da UENG, que é a Resolução 66 de 2020, e analisei as normas para a regulamentação do ensino nos cursos de graduação na Unimontes, que foi aprovada em 2006. Então, esses 2 documentos, eles trazem ali as questões específicas, sobre as alunas mães. O que é importante pontuar também, antes de falar os resultados, é que existe uma lei de âmbito nacional, que é a Lei 6.202 de 1975, antes da Constituição, que fala que as mulheres, a partir do 8º mês e até os 3 meses após o parto, têm direito ali
ao descanso, né? Assim, a permissão, né? Assim, até a possibilidade de ficar em casa ali por conta de questões biológicas e fisiológicas. No documento da UENG, essa lei ela é trazida sem citar ela, mas a base do que traz, né, sobre as questões da licença, do tratamento excepcional para as mulheres, no caso, é embasada nessa lei. Então, fala justamente do 8º mês ao 3º mês após o parto ali. Essa mãe, ela tem direito, depois de comprovar com o atestado médico, né? Ela tem direito a realizar exercícios domiciliares. Na Unimontes, a mesma coisa, reforça essa lei nacional, né? E fala desse período, e o termo que na Unimontes se utiliza é tratamento excepcional. Nas duas instituições, esse período ele pode ser ampliado em caso de necessidades médicas, que os dois documentos falam, retratam, né? Outra coisa que eu achei nesses documentos é que, tanto na UENG quanto na Unimontes, existe uma questão específica sobre disciplinas práticas, né? Então, na UENG, por exemplo, eles falam assim: atividades práticas consideradas fatores essenciais para a formação global do discente por sua natureza não são contempladas pelo regime especial de estudos. E na Unimontes fala, né, que estágio, práticas laboratoriais, ambulatoriais ou aquelas cuja exceção somente possa ocorrer em ambiente acadêmico, que ela também não é contemplada pelo tratamento excepcional. Nessas duas normas, não fica pontuado que tipo de aula prática está sendo definido. E isso é uma particularidade que é importante, porque cada curso tem uma especificidade e tem uma adequação específica sobre aulas práticas. O que seriam? Seriam só estágios? Seriam aulas laboratoriais? De que forma? Seriam aulas 100% práticas ou a aula que é 50% prática e 50% teórica? Entraria nesse tratamento excepcional ou no regime especial? Isso não vem dizendo, tá? E depois de analisar todos os dois documentos, né, fica evidente que não há licença maternidade nessas instituições estaduais de Minas Gerais e públicas. E aí eu faço uma comparação, né? Assim, a licença que ela é, inclusive, fornecida para trabalhadoras, para as estudantes que estão ali se aperfeiçoando para serem futuras trabalhadoras, não existe essa licença. E aí, nas implicações da pesquisa, né, eu comento que essa exceção, essa falta de licença maternidade para as estudantes de graduação, né, do curso das universidades públicas estaduais de Minas Gerais, tanto a UENG quanto a Unimontes, ela é muito prejudicial e ela traz ali uma exclusão de direitos relacionada à proteção à maternidade. Da mesma forma que eu pontuo que exercícios domiciliares, né, eles não atenuam ali o desgaste daquela mãe naquele período que já é tão complicado e de aprendizado ali para a maternidade, para aquela relação de mãe, filho ou filho. E como também a falta de orientação objetiva sobre as disciplinas que se enquadram na licença prejudica as acadêmicas, porque muitas dessas licenças às vezes são analisadas de forma pontuais por colegiados do curso, e isso daí pode trazer muita pessoalidade para essa decisão. E de uma forma geral, a gente consegue perceber que o patriarcado capitalista, né, acaba impondo uma escolha à mulher acadêmica, fomentando aí nela a culpa. Então, a mãe, a universitária, que é a mãe, ela se sente ali naquela escolha, na necessidade de escolha de manter o seu estudo, né, sem apoio da universidade, apoio normativo das universidades estaduais de Minas Gerais, né, e aí gera, ou então abandonar o curso, enfim, e o que gera culpa da mesma forma, da mesma medida. E aí eu deixo claro que as universidades analisadas são apenas um reflexo aí das dificuldades enfrentadas por mães universitárias em cursos de graduação, no geral, partindo aí do princípio da totalidade, evidenciando as limitações e desafio que elas enfrentam, sendo um exemplo das impossibilidades
ou possibilidades, né, direcionadas a essas mulheres mães. O texto completo está no site, eu espero que vocês leiam, fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Um forte abraço, força na luta, mulheres!